Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h30, dia 31, Halloween. Estamos começando o momento bom samaritano, né? Então nós vamos esperar agora, começamos no primeiro momento, o momento da acolhida, do momento onde a gente recebe as pessoas, né? Oi, Coutinho, paz e bem. Paz e bem, menino. Maria Alice, paz e bem. Boa tarde. Vamos nos chegando. Ontem eu participei de uma banca, fui presidente de uma banca de mestrado, uma tese muito interessante, né? Então não deu para gente fazer a live, porque, inclusive, foi muito interessante, cara. Eu estava fazendo a minha análise na hora que eu faria a live normalmente, né? E como foi? Foi bem, foi bem. Oi, Fátima, paz e bem. Trabalho muito interessante, sabe, pessoal? Coaching, um trabalho onde você faz uma avaliação das preferências do paciente, de Djalma, Doraci. Então, qual era a situação? A gente pensa os pacientes em fim de vida, né? E aí você oferecia para ele a opção dele ficar em casa e viver 30 dias, ou fazer tal procedimento e viver mais 10 dias, tal procedimento e viver mais 20 dias. Paz e bem, Djalma, Doraci, né? E aí, de acordo com a quantidade de pacientes que escolhiam uma determinada troca, a gente podia estimar quanto aquilo vale a pena para o paciente, né? Então é interessante isso, né? Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, o paciente prefere isso, o paciente prefere aquilo, mas pouca gente avalia realmente o que o paciente prefere, né? Então a gente tem um trabalho muito interessante lá no Instituto, acho que já é a nossa quarta pesquisa nessa área, né? E às vezes a gente tem algumas coisas que são muito, assim, até meio fora do que a gente espera, né? Mas são trabalhos interessantes. Hoje é dia de Halloween, né? E antes que alguém pense besteira, não sei se vocês sabem, mas Halloween é uma festa católica. É. Halloween é literalmente a véspera de Todos os Santos. A palavra Halloween significa literalmente isso, a véspera de Todos os Santos, né? Ou seja, a igreja fazia uma vigília da noite do dia 31 para o dia 1º, né, para celebrar o dia de Todos os Santos, né? Ah, Bernardo, mas não tem um ritual celta? Tem, mas o ritual celta não se chama Halloween. Entendem a diferença? Né? É uma coisa que a gente tem que entender, porque essas coisas a gente acaba não capturando, né? A Igreja Católica, durante o sínodo agora, passou, né, ano passado, está fazendo um ano de sínodo, né? Mas no ano passado a gente discutiu enculturação. E aí tinha um monte de gente que dizia assim, não, enculturação não pode, é um absurdo, vai destruir a igreja. E por aí vai, né? Oi, Denise. Oi, Rita. Rita, paz e bem. Né? Então ficavam dizendo, enculturação vai destruir a igreja, não pode, é um absurdo, né? Eu acho muito interessante essa discussão, sabe, né? Porque o Halloween é um exemplo, né? A igreja chegou ali na região onde os celtas viviam, e os celtas tinham lá um ritual deles,
que não se chama Halloween. Tem um outro nome que eu não sei falar, não consigo. A minha língua quebra antes de eu conseguir falar aquele nome, porque é um nome de celta, né? Um nome complicadíssimo. E a igreja olhou e falou assim, bom, a gente tem que enculturar isso. Então o que eles fizeram? Eles passaram a celebrar a vigília de Todos os Santos, a véspera de Todos os Santos. A véspera de Todos os Santos, naquela região, né, era Halloween, da onde surgiu Halloween. Oi, Diane, paz e bem. Né? Então você vê, é isso que eu acho que é importante. Ó. Halloween é uma festa católica. Né? Ah, Bernardo, mas hoje em dia tem gente que passa filme de terror. Naquela época se contava história de terror também, né? Paz e bem, Diane. Naquela época as pessoas faziam fantasia, todo mundo saía fantasiado naquela época. Como sai fantasiado hoje? Oi, Fátima, paz e bem, né? O que a gente tem é que se criou uma sociedade de consumo em volta do Halloween, se fez uma série de outras coisas em torno do Halloween, mas isso, né, como eu costumo dizer, é culpa de quem? Né? A gente não valoriza. Né? Por que a igreja, naquela época, naquele lugar, fazia vigília de Todos os Santos e a gente não faz? Vocês entendem isso? Né? A gente abre mão das coisas, né? Eu vivo falando para as pessoas, né? Eu não gosto quando a gente fixa muito o Natal no nascimento de Jesus. Não gosto. No Natal eu celebro a encarnação de Deus para salvar os homens e as mulheres, tá? Ou seja, Deus se encarnou para salvar a todos nós. Se eu começo a celebrar muito aniversário, bate palma para Jesus, Jesus nasceu, vamos dar parabéns para Jesus, eu começo a abrir espaço para dar presente para Jesus. Aí eu começo a abrir espaço para transformar o Natal numa festa de dar presente. E aí, dali a pouco, é mais importante quem dá o presente do que quem nasceu. Né? Nós é que estamos permitindo isso. Né? Nós que seguimos Jesus devíamos dizer, a grande importância do Natal é que Jesus, Deus, desceu do céu, se encarnou no meio de nós para nos salvar. Já haviam pensado nisso? Bom, pessoal, vamos começar? Vamos começar? Fiquei um dia sem fazer live, já estou sem morto de saudade de vocês. Vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes os primeiros lugares. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá um lugar para ele. Então tu ficarás envergonhado. E irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. E assim, quando chegar quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Carla entrou. Oi, Carla, paz e bem. Sabe, pessoal, aqui
eu até coloquei assim, o evangelho nas coisas simples, né? O evangelho no dia a dia, né? Porque Jesus mostra aqui para gente, parece assim uma cena absolutamente corriqueira, né? Você olha assim e assim, a primeira vez que eu li essa leitura, eu era um garoto, eu fiquei olhando assim, mas Jesus está dando aula de etiqueta? Coisa estranha, né? Não parece aquelas coisas de aula de etiqueta? Você senta na mesa, pega o guardanapo, põe no seu colo, você vai pegar o talher de fora para dentro, volta, primeiro o talher é para isso, você tem que pegar assim, cozido, frito, assado, o garfo tem que estar naquela mão, porque parece isso, parece que está dando uma aula de boas maneiras, né? E o pior é que até hoje muita gente entende isso como uma aula de boas maneiras. Muita gente não consegue captar, não consegue entender, capturar o qual importante é o que Jesus está ensinando aqui. O qual marcante, o qual relevante é o que Jesus está ensinando para a gente nessa passagem, tá? Então, vamos trabalhar um pouco isso para a gente entender, né? O povo judeu da época, né, como toda comunidade rural, oi reis, paz e bem, como toda comunidade rural, tinha sim alguns momentos que eram muito importantes para eles, né? Era assim uma grande honra quando um dos chefes dos fariseus, uma pessoa de muita importância, chamava você para ir na casa comer com ele, né? Até hoje, né? Até hoje, né? Me lembro uma vez quando eu fui fazer uma fala em Quixadá, né? E aí era muito interessante porque era o doutor do Instituto Nacional de Cardiologia foi em Quixadá, né? E aí foi muito interessante que o reitor da universidade saiu comigo, o prefeito saiu com a gente, o prefeito, né? Não, o prefeito quer encontrar o senhor e tal, né? E aí era coisa disso, porque tinha um monte de gente que queria ficar na mesa lá, tinha 2 mesas, tinha um monte de gente que queria ficar na mesa com o doutor e com o prefeito, né? Sabe, pessoal, aí Jesus aproveita e ele dá uma lição de boas maneiras. E tudo parece uma lição de boas maneiras até o finalzinho. Porque no finalzinho ele fala assim, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado, né? Eu me lembro quando teve o conclave que elegeu o Papa Francisco, tinha uma série de papáveis, tinha uma série de possíveis papas, né? Inclusive alguns deles, né? Por exemplo, o Cardeal Burke, que todo mundo achava que podia ser papa, né? Hoje é inimigo do papa, né? Tinha o Brad Miller, também Deus e o mundo na Alemanha achava que ele ia ser papa, né? Hoje em dia é inimigo do papa, né? E tinha os outros, mas ninguém falava no tal do Cardeal Bergoglio, né? E aí eu me lembro de uma coisa que meu avô falou para mim, né? No conclave, quem entra papa sai cardeal, né? Que tem um pouco aí, quem se eleva vai ser humilhado, humilha será elevado. E foi mais ou menos o que aconteceu, ninguém esperava, né? Tinha um candidato a papa no brasileiro, tinha, né? Dom Odilo Scherer. Muitas pessoas achavam que Dom Odilo poderia ser papa, né? Tinha sim, tinha um candidato. Esse conclave era Dom Odilo, né? Mas o Dom Odilo, ninguém sabe exatamente, você não sabe, mas ele não teve muita expressão.
Dom Lowscheider quase foi papa, mas ele passou mal no meio do conclave e aí fica para a próxima. Mas sabe, pessoal, então, uma coisa também é que as posições nessas grandes coisas, elas têm importância, né? Aliás, até hoje, por exemplo, nas sinagogas, os homens sentam do lado direito e as mulheres sentam do lado esquerdo, né? E os homens mais importantes sentam mais na frente, né? Aliás, em algumas igrejas você ainda tem isso. Se vocês olharem algumas igrejas, por exemplo, vai lá na Candelária, no centro da cidade, você vai ver que tem a nave central, aí tem um pórtico baixo e tem um grupo de assentos. Porque algumas pessoas sentavam ali na frente, né? Antigamente isso era super comum, né? Na época, então, das famílias reais, isso era super comum, né? E aí Jesus vira e dá essa lição, não busca sentar na frente, porque pode ser que aconteça de alguém te chamar. Dizer assim, olha, vai lá para trás porque chegou alguém mais importante. E normalmente as pessoas, a partir desse evangelho, elas começam a fazer assim, não, eu vou ficar lá atrás. Mas por que você vai ficar lá atrás? Porque alguém pode querer que eu vá para frente. E aí, pessoal, vocês me desculpem, não mudou nada. Não mudou nada. Porque o que a gente tem que entender é que Jesus não estava ensinando uma estratégia para você ser honrado. Jesus não estava dando uma dica, aí você quer se dar bem? Então você faz isso. Aí tu quer ficar bem na fita, quer parecer o bonzão, então tu faz isso. Não, não foi isso que Jesus ensinou. Não foi isso. Esse é o grande problema, as pessoas não conseguem entender o que está aqui nesse evangelho, né? E assim eu vou fazer uma ilustração, né? Quando eu estava na escola diaconal, na primeira missa, eu ainda estava no propedêutico, nem tinha entrado na escola, teve uma missa, a gente foi lá na catedral, e um padre muito querido tomou um tombo, deslocou o ombro, foi uma coisa horrorosa, a gente teve que atender ele, tivemos que levar ele para o hospital, foi um negócio. Naquela época, ele ficou muito contente, se sentiu muito bem atendido por mim e tal, e eu fiquei acompanhando esse padre, né? E mais ou menos assim, um ano antes da minha ordenação, um pouquinho mais que isso, o padre morreu. E eu fiquei sabendo, né? Poxa, coitado, o povo dele gostava tanto dele, a paróquia achava ele tão legal, eu vou lá. Né? E aí eu fiquei sabendo que ele ia ser velado ali na igreja ali perto do seminário, na igreja de São Paulo, perto do seminário. Aí lá fui eu, né? Aí quando eu cheguei lá, né, vários seminaristas olharam e falaram assim, diácono, que bom que você veio, pode colocar a sua túnica e tal. Eu não trouxe túnica, não. Aliás, eu já era diácono. Então foi depois da minha ordenação. Foi em 2015, foi depois da minha ordenação. Diácono, que bom que você veio, põe sua estola, vem celebrar com a gente. Eu não trouxe roupa, não, vim aqui só para rezar pelo padre. E aí eu olhei, estava aquela confusão, então fiquei no cantinho, ali atrás, no cantinho, quase escondido atrás de uma pilastra lá, quietinho. Dali a pouco, o reitor do seminário olhou assim, diácono, o que você está fazendo aí? Vai lá celebrar. Não, não trouxe os meus paramentos. Não, então vem aqui para frente. Né? E aí é que a gente vê a diferença. Né? Qual é a diferença? Eu não fui para frente. Não, eu fico aqui. Deixa que o povo fica mais perto
do pastor que eles gostam tanto, deixa o povo ficar perto do padre deles, do pároco deles, eles estão muito mexidos, deixa eles lá, eu fico aqui. Porque, na verdade, pessoal, não adianta você dizer assim, eu vou para o último lugar para ser chamado para o primeiro. Não mudou nada na tua vida. Não adianta dizer, eu vou ser humilde, porque eu sendo humilde, as pessoas vão me respeitar mais, as pessoas vão me considerar mais. Não adianta. Porque você não mudou a essência. A essência é você se colocar no lugar do menor. Não é eu ficar atrás da igreja esperando ser chamado para ir para frente. É eu ir para trás da igreja porque eu entendo que há pessoas que precisam ficar na frente. Entendam bem, olha a frase que eu falei, não é pessoas que merecem ficar na frente. Eu entendo que há pessoas que precisam ficar na frente. Dar espaço ao outro, né, não é para que as pessoas me reconheçam como uma pessoa boa. Porque se eu dou espaço ao outro para que eu seja reconhecido como uma pessoa boa, na verdade, eu não queria dar esse espaço. O que eu queria era ser reconhecido como uma pessoa boa. Então, o meu ato é um ato de hipocrisia. É fermento de fariseu. Eu não quero fazer isso. O que eu quero fazer é, de fato, dar espaço ao meu irmão. Eu preciso que o fermento do reino, aquele fermento bom que muda a tua vida, ele caia no meu coração e ele mude o meu coração, para que eu entenda que não é para eu ter uma posição melhor, mas eu cedo o meu espaço para que o meu irmão fique numa situação melhor, para que o meu irmão cresça, para que o meu irmão consiga o que lhe é devido, ou o que ele necessita. Né? Se eu já tenho tanto, para que eu preciso de mais? Né? Se eu já fui agraciado, eu já fui, eu não preciso de mais graça. Né? Pelo contrário, talvez seja a hora de eu dar espaço a um irmão meu para que ele possa crescer. Né? Nós não consideramos São João Batista um exemplo? E ele mesmo falava, é necessário que eu desapareça para que ele surja. Né? Norani reflete essa humildade. Ele tem uma essência humilde. As atitudes dele dão espaço às pequenas coisas. Interessante. Não havia pensado nisso. Mas é interessante. Né? Sabe, Carla, e eu acho que é mais até do que dar espaço para as pequenas coisas. Né? Eu, por exemplo, estou doido para ter um segundo diácono lá na Paróquia Cristo Redentor. E que sabe, quando eu falo isso, muita gente estranha o que eu estou dizendo. Mas, Bernardo, você está assoberbado de trabalho? Não estou. Bernardo, você está cansado? Não estou. Ué, Bernardo, então por que você quer pôr um segundo diácono na paróquia? Porque eu acho que a paróquia precisa. Sabe, eu acho que cada comunidade devia ter o seu diácono. Cada comunidade. Então, nossa paróquia tem várias comunidades, cada uma devia ter um diácono. Né? Eu acho sim, Carlos, eu acho que a gente devia ter um diácono em Nossa Senhora Aparecida, um diácono em Santo Antônio, um diácono em Santa Luzia, um diácono na comunidade de Cristo Redentor. A gente precisava ter 4 diáconos lá. Entendeu? Não, mas Bernardo, você acha que não dá? Dá. Mas é porque a gente precisa entender que a gente tem que abrir espaço para os outros.
A gente tem que parar de achar que a gente está no meu cantinho. Esse aqui é o meu cantinho, então eu tenho que fazer, né? Maria Alice e Denise, por exemplo, o que a gente já roeu de osso em batismo foi uma doideira, né? Entendeu? O que a gente já roeu de osso junto aqui em batismo foi uma doideira. Eu garanto que elas querem ter mais pessoas para ajudar isso, né? O Djalma e a Doracílis, eles viram e mexem, por exemplo, para organizar um curso de noivo, eles passam um perrengue danado. Eu garanto que eles gostariam de ter mais um grupo de pessoas, gostariam talvez até de ter outras pessoas para coordenar a pastoral familiar, para eles poderem trabalhar melhor. E não tem nada demais nisso, sabe? A gente tem que parar de achar, né, que a gente tem que ter isso, ter aquilo. A gente precisa ter o que é necessário para os outros. Se lembra que eu falei para vocês, né, dos apóstolos, dos discípulos e da multidão? E eu falei que o mais importante era a multidão, porque se não existisse multidão, não precisava ter apóstolo nem discípulo. Você lembra que eu falei isso? Né? Vocês estão concordando comigo? Que bom, é bom saber disso. Então vocês já comecem a procurar outros diáconos, tá? O diácono Bernardo está procurando, tá? Estou até de olho num, já estou até cantando a criatura, né? Para ver, estou balançando meu cabelo, agora tem cabelo comprido, eu balanço assim para ver se ele cai na minha história, entendeu? Porque eu acho que é importante. Como eu adoraria que a gente tivesse várias outras coisas. Porque a gente precisa ir para aquela multidão. Aquela multidão é que precisa ir para frente. Aquela multidão é que precisa ser reconhecida. Nós temos que entender o seguinte: se nós estamos bem, se nós já temos a nossa caminhada, nós já iniciamos o nosso caminho. Está na hora da gente abrir espaço aos outros. A Carla achou gozada a brincadeira do cabelo comprido, né? É importante a gente ter um pouco de bom humor, sabe, pessoal? A nossa religião não é a religião dos carrancudos, não é a religião dos tristes. Quem segue a Jesus é alegre, né? É claro que não é bobo. O cara não vai ficar rindo, a pessoa não vai ficar rindo à toa. Mas a gente é um povo alegre, né? As pessoas se acham insubstituíveis. Eu mesmo já me ofereci para trabalhar na área social e me falaram que não precisavam. Meu Deus do céu. Fátima, é isso que eu falo, né? Não é uma questão de precisar. Não é isso. Entende? É uma questão de chamar os outros, né? Eu vivo falando, né? Bernardo, tem espaço para mais um? Eu falei, tem espaço para mais 10. Né? Já teve vez, sabe, pessoal, da gente preparar algumas atividades. Né? Teve uma vez que eu fui distribuir comida para os pobres. Aí eu tinha me organizado, cheguei lá e tal, estava todo bonitinho, né? Porque eu vou todo bonitinho, distribuir comida para os pobres, põe até Klesma, né? Aí os carros estavam cheios. Aí eu falei assim, pessoal, vou para casa. Mas o senhor não vai distribuir com a gente? Não, vou distribuir com vocês em espírito. Mas deixa os outros distribuírem. Sabe, pessoal, eu garanto que a experiência de distribuir a comida para os miseráveis no meio da noite fez diferença para aquela pessoa que não ia, porque eu ia, muito mais do que se eu tivesse ido. Porque você dá um extra para aquela pessoa, ela tem uma experiência a mais, ela tem uma vivência a mais, né? Era isso que eu precisava. Mas é o que eu falo, Fátima, é isso que eu digo. A outra Fátima está dizendo, quem segue Jesus é feliz, exatamente. Né? Mas é isso que eu estou falando, Fátima, acho que a gente precisa entender que não é essa regra que é às vezes ignorada, porque as pessoas falam assim, eu vou ser humilde. Não é ser humilde para ganhar recompensa. Aí você é mercenário, você é hipócrita. Né? Não adianta eu virar assim, eu vou ser o último. Estão escolhendo pessoas para
para servir na festa da paróquia. Ah, eu vou ficar quieto, porque daí vão me escolher. Né? Já teve vez de eu ir todo animado para a festa junina lá da paróquia, querendo comer um monte de coisa, porque tem umas coisas boas na festa junina. Lá todo animado, até esfregando a mãozinha assim, já tinha até deixado a barriga mais vazia. Aí chegou lá na hora, estava com problema de caixa, lá estava precisando de mais um para ficar lá trocando as fichas. Eu fui para lá, sentei, fiquei. Acabou a festa, eu levantei e fui embora. Ah, Bernardo, mas ficar de caixa, isso é trabalho para diácono? Não sei, mas é trabalho para quem segue a Jesus. Se vê os outros, é. Está entendendo? É isso que eu falo, né? Servir aos outros é trabalho de qualquer um que segue a Jesus. E se você não entende isso, você não foi para o fim da fila. É isso que as pessoas precisam entender. Né? A gente precisa entender que, em última análise, nós todos somos absolutamente iguais. Porque desde que Deus se encarnou em Jesus e passou a viver no meio de nós, o mais importante de todas as pessoas da Terra é absolutamente insignificante perto de Jesus. Então, nós somos todos absolutamente iguais. E nós não devemos buscar a nossa posição baseado no que a gente merece, e sim buscar a nossa vida baseado no que os outros precisam. Amém? Carla, sabia que são nessas horas que dizem que não precisam de nossos serviços que muitas pessoas se afastam, porque elas chegam com boa intenção. Exatamente, eu concordo, né? Eu concordo. Eu acho que está certíssimo, a gente não tem que dizer que não precisa, né? Porque eu acho que a gente não pode ter uma relação na fé de utilidade, né? Não é uma questão de utilidade. Né? A Carla está absolutamente certa. Aliás, a Fátima está concordando com ela. Né? Sabe, eu acho que é por aí mesmo. Né? Não é uma questão de utilidade. Você está na nossa comunidade e você diz assim, eu vim para ajudar nisso. Pessoal, deve ter alguma coisa que a pessoa possa fazer. Ah, mas Bernardo, não tem, está tudo contadinho. Então dá o teu lugar para essa pessoa. Né? Sabe, outro dia, aquele dia que eu fui no médico, né? A gente entrou no elevador, né? E hoje em dia, com o negócio da Covid, tem um número limitado de pessoas para entrar no elevador, né? E aí, quando eu olho, tem um pai, uma mãe e um carrinho com 3 bebês, né? Carrinho com 3 bebês. Aí eles olharam assim, e já tinha mais uma pessoa com a gente, e não dá para a gente entrar. Eu e minha esposa imediatamente saímos, porque eles precisavam do elevador mais do que a gente. Não é porque a gente queria fazer bonito, não é porque a gente queria ser chique. Olha, eles deram lugar, oh, que gente boa. Não, a gente nem deixou nada. A gente deu espaço para eles porque eles precisavam. Né? Carla está falando aqui, já vi o pároco varrendo o pátio de paróquia. É isso mesmo, mas é isso mesmo, sabe? Bater uma foto minha uma vez, que eu achei muito gozado, que foi o seguinte, entre a missa, acho que foi entre a missa das 9 e das 11, uma criança ficou enjoada e engolfou ali na igreja, ali na escada da igreja, ali no presbitério. Eu estava ainda de túnica, estola verde, tudo tinha direito, fui lá, peguei a toalha, o pano de chão e fui secar e bater a foto, que eu estava lá limpando com tudo. As pessoas acharam que era algo inacreditável, né? Eu já vi o padre Giovanni no caixa. Pessoal, não é porque as pessoas... É isso que eu falo, a gente tem que parar de achar
que uma pessoa, né, não deve fazer determinada coisa, nós devemos abrir espaço, né? Principalmente se ao você abrir espaço, você dá uma tarefa para o outro, né? A gente, quando era leitor instituído, a gente tinha obrigação de ler, né? Ou seja, se você tem um leitor instituído, não interessa quem está escalado para leitura, um deles vai ter que sair, porque o leitor está lá. E aí um amigo nosso da escola diaconal morreu, não foi da minha turma não, foi de uma outra turma, e a gente foi em peso para lá, a escola inteira. E aí os meus colegas, eu era o representante de turma, e viraram e falaram assim: Bernardo, quem de nós vai ler? Eu falei para ele: ninguém de nós vai ler. Essa comunidade está ferida, eles querem homenagear o amigo deles, eles querem ler, deixa que eles vão ler. Mas nós somos leitores instituídos, mas ninguém vai ler. Não está na hora da gente ler. Nós vamos exercer o nosso ministério de misericórdia para com nossos irmãos. Aí uma pessoa coloca a mão no meu ombro. Já fiquei preocupado, né? Porque eu estava violando uma regra litúrgica, né? Virei, quando eu olho, vejo é um padre. Ai, meu Deus do céu, ele vai me dar uma bronca. Ele vai me dar uma bronca porque eu violei essa regra litúrgica. Oi, Lisier, paz e bem, Deus te abençoe, minha filha. Aí ele olhou assim: que bom que você falou isso. É muito bom ver que você está atento para o sofrimento desse povo. Deus te abençoe, Lisier. Estão entendendo? Quando a gente espontaneamente abriu mão de fazer o que a gente tinha o direito de fazer, abriu mão daquilo que era esperado que nós fizéssemos para que outros fizessem, porque aquele outro precisava mais do que a gente testemunhou o amor de Jesus, né? Lisier, Cadu, Brígida e Mel, tá todo mundo aí, eita ferro, dá um beijinho na Mel para mim. Tô doido para ver ela ficar falando. Ela já está falando um bocado de coisa, né? Bom, pessoal, já passei até da hora, né? O que eu acho que é importante é a gente entender isso. Não adianta ir para o fim da igreja pensando que alguém vai te trazer para frente. Ir para o último lugar pensando em ganhar o primeiro é fermento do fariseu, é hipocrisia. Isso não serve para nada. Tá? Abre espaço para os outros. Dê mais e mais espaço para os outros. A gente cresce quando toda a nossa comunidade cresce. A gente ganha paz quando a justiça reina. Tá? Porque a paz é fruto da justiça, já dizia Isaías. Eu vou me despedir dando a minha bênção. Assim que acabar isso aqui, eu subo isso logo para o IGTV, tá? E vocês fiquem com Deus. Amanhã, dia de Todos os Santos. É especial amanhã, hein? Amanhã tem uma homilia que chama atenção. Aproveitem o Halloween com a devida cabeça. Pode ver um filmezinho de terror? Pode, tem problema nenhum, mas aproveita. Pensem que amanhã é o dia de Todos os Santos. Parem para pensar nisso, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de quem? Quem eu vou chamar para fazer uma intercessão hoje? Dom Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fica em casa. Quem não puder, se protege. Todos vamos usar máscara. Isso vai passar. Até lá, Deus está conosco. Hoje e sempre glorifiquem a Deus com a sua vida. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30.